Olá, Jéssica Balbino, tudo bem com você? Olá, Tadeu Rodrigues, tudo ótimo comigo e com você? Como foi sua semana? Foi boa? Minha semana foi boa, eu tava com saudade de você, porque você viajou também. E a gente demorou pra gravar o podcast. Fui tirar umas férias na Bahia. Tava boa suas férias na Bahia? Tava muito eu boa, amo a Bahia, voltar, é meu lugar no mundo. É meu lugar no mundo, eu quero morar na Bahia. Mas eu quero fazer uma intervenção antes de tudo nesse podcast, porque eu quero falar que você vai lançar o seu livro daqui uns dias no Flipossos. E aí eu queria só te perguntar, como é que tá a expectativa para lançar esse teu primeiro livro de poesia, Tadeu? Olha, eu tô bem ansioso porque eu sempre falo isso. Quando eu escrevo romance, os meus livros são romances, eu sinto muito mais à vontade. A poesia, confesso que eu tô bem tenso, assim. Vai ser legal, eu vou lançar junto com a Kali, né? Eu já falei aqui no podcast. Para quem tá ouvindo, que vai acompanhar a Flipossos, vai ser dia 27 de abril, às 2h, na Arena Cultural. E quero ver o resultado, quero ver a resposta, o feedback das pessoas, porque a poesia é muita exposição, né? É uma coisa muito, pra mim, é muito difícil colocar do modo que eu coloquei em livro, assim. E você me ajudou pra caramba e eu quero te agradecer aqui também. Ah, que lindo, que pessoa grata, muito obrigada. Eu tô ansiosa pelo lançamento e depois a gente faz um podcast só pra falar do livro. Fechou, eu topo. Mas eu queria fazer poético. eu queria fazer essa chamadinha aqui pra convidar. Quero mandar um abraço pro Igor Elvésio Silva Rosa, nosso amigo. Beijo, Igor! Nosso ouvinte. Saudade! O Igor mandou uma mensagem pra mim, falando que no dia que a gente falou do episódio do Bolsonaro, que a gente falou que estavam sendo comemorado o golpe aí de 64, ele falou que falou, deixa eu te falar uma coisa aqui que eu acho que quero esclarecer, que sempre teve essa lembrança do golpe, sempre ocorreram nos outros governos, que foi só com a Dilma que ela foi suspensa. Então o Bolsonaro devolveu aí esse direito de comemorar e ele falou que o jeito que a gente falou deu a entender que apenas no governo Bolsonaro se lembrava desse nossa, que chatice, Igor. Nossa, você está justificando uma atitude do Bolsonaro. Nada que ele faz é justificável. Você quer justificar que o cara comemora o golpe, pelo amor de Deus. Enfim, eu falei, eu vou falar isso no ar e a gente faz a errata aí, se for isso mesmo. Não, eu não quero fazer errata pro Bolsonaro, eu me recuso. Só o Tadeu está fazendo. Mas, Igor, caros ouvintes, um beijão, viu, cara? O Igor é nosso ouvinte aí, exclusivo. Jéssica, a gente tá no segundo episódio das reportagens literárias. A primeira do Alan de Abreu foi incrível, foi muito legal. Falei igual o Luciano Huck, agora incrível. Nossa, pelo amor de Deus, você tá passando pano pro Bolsonaro, falando igual o Luciano Huck, eu vou abandonar esse podcast no ar. Tá, meia culpa minha aqui. Mas foi muito legal com o Alan de Abreu e a gente vai dar seguimento hoje um tema muito bacana. Quero que você apresente a nossa convidada, quem está na banca com a gente. Nossa, eu não gosto dessa responsabilidade de apresentar, porque eu sempre tenho medo de falar alguma coisa errada das pessoas. Mas estamos aqui com a Cristina Serra, jornalista, autora do Tragédia em Mariana. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada por participar com a gente. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Jéssica e Tadeu. Prazer é todo meu de estar aqui. Obrigada pela oportunidade de poder falar do livro. Ah, que bom. A Cristina, que é jornalista, ela é de Belém do Pará e reportou aí o maior crime ambiental que a gente viveu e acompanhou no Brasil, que foi a tragédia em Mariana. E ela participa também do Flipossos e é por isso que a gente está aqui também entrevistando ela, porque eu acho que é um tema muito recorrente. Ela tinha sido convidada antes do desastre em Brumadinho e aí aconteceu, ela foi muito solicitada para comentar também, até porque é numa região próxima, enfim, são tragédias que infelizmente são muito parecidas, e vem agora ao Flipossos para falar do livro que foi lançado, acho que o ano passado, se eu não estou enganada, que é muita informação. Passado, né? Mas, Cristina, eu queria que então você apresentasse o livro para quem está ouvindo, para quem não conhece, que essa que é a tua grande reportagem literária, né? É um livro-reportagem, né, que se chama Tragédia em Mariana, e o livro foi lançado no finalzinho de 2018, e eu, sinceramente, jamais poderia imaginar que aconteceria uma tragédia pior ainda, do ponto de vista humano, muito, assim, de magnitude ainda muito maior do que a tragédia de Mariana. Quando aconteceu Brumadinho, né? Quando eu assisti Brumadinho, eu fiquei pela televisão, fiquei em choque.
porque eu esperava que o livro Tragédia em Mariana fosse um alerta para que os erros cometidos, né, no caso do gerenciamento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, lá em Mariana, não fossem repetidos. E, na verdade, a gente vê que em Brumadinho é um desastre, como você falou, muito parecido com o de Mariana. Tem muitos pontos de contato ali, né? O descaso com a vida humana, o descaso com o meio ambiente é exatamente o mesmo. Mas, enfim, no caso de Tragédia em Mariana, eu cobri o caso quando eu ainda era repórter de televisão, então eu fui várias vezes àquela região, entrevistei muita gente e fiquei muito impressionada com a dimensão daquele desastre, né? Eu nem sabia o que era uma barragem de rejeito de mineração, fiquei muito impactada com aquelas mortes no meio da lama e também com as pessoas que sobreviveram e que contam as suas histórias no livro. E eu falei, esse caso merece um livro, merece um mergulho mais aprofundado do ponto de vista jornalístico. E foi isso que eu quis fazer com esse livro, sobretudo eu quis contar as histórias das vítimas, eu queria que o livro fosse um documento que preservasse a memória dessas pessoas, né, tanto dos que morreram como de pessoas que sobreviveram, mas que tiveram perdas imensas também. E queria contar a história dessa barragem, o que aconteceu que levou aquele desastre, né? E a investigação oficial e uma investigação paralela também que eu fiz mostram que houve, no mínimo dá para dizer que houve uma série de erros, né? Erros de engenharia, erros de a gerência de risco que não foi bem feita. Enfim, a justiça vai dizer se esses erros foram propositais ou não, dolosos ou não, mas os erros estão ali e o objetivo foi esse, mostrar para as pessoas que esses erros não podem mais se repetir. Infelizmente, se repetiram no caso de Brumadinho, a gente espera que não se repitam mais. A gente até tem conversado com jornalistas e eu acho bacana esse modo de abordagem com que é feito, né? Falar trazer para um livro, né? Toda a sua bagagem jornalística, de reportagem. Qual que foi como foram, né, as suas surpresas, né? Porque eu acredito que você deve ter uma impressão quando decide começar a escrever sobre, você que estava fazendo as reportagens, e quando você mergulha a fundo, né, vai fazer o movimento da matéria, creio eu que você teve bastante surpresas. Se eu estiver errado, você me corrija. Como que foi isso, assim, os novos elementos que foram surgindo no decorrer do processo de produção? Eu tive, Tadeu, muitas e enormes surpresas, algumas muito boas, outras ruins. Eu poderia te resumir de uma maneira simplificada dessa forma. Uhum. As boas, entre aspas, falando, porque é difícil falar de coisa boa numa tragédia como essa, mas foi a relação com as pessoas, que eu costumo dizer que eu não escrevi esse livro sozinha. Uhum. Não escrevi mesmo, eu só fui capaz de escrever porque as pessoas, sobretudo, que sobreviveram ou que perderam seus parentes e que concordaram em falar comigo, em abrir o seu coração e falar das suas dores e das suas perdas, essas pessoas que escreveram o livro junto comigo. E essa foi uma surpresa, assim, muito positiva, né? Ser recebida pelas pessoas e escrever esse livro junto com elas. Tem histórias extraordinárias de sobreviventes. Tem uma história que eu conto e não me canso de falar a respeito dessa história, que as pessoas em Minas Gerais conhecem, já devem ter lido, porque a imprensa cobriu na época, que é a história de uma heroína anônima, que é a Paula Geralda Alves, que é a moça que estava lá quando a barragem desabou e a lama vem a caminho. Ela estava na zona rural do povoado de Bento Rodrigues, ela viu a lama se aproximar, subiu numa moto que ela tem, aliás, até hoje, e saiu correndo com a lama no encalço dela, muito próxima dela, inclusive, mas ela subiu na moto e correu para o povoado de Bento Rodrigues e percorreu todo o povoado, avisando as pessoas, e só parou quando a gasolina da moto acabou. E graças a essa atitude da Paula, o povoado quase que inteiro se salvou. 400 pessoas se salvaram, que estavam lá naquele momento, morreram 5. Então, essas histórias, assim, para mim, poder contar essas histórias de personagens, assim, extraordinários, seres humanos extraordinários, foi maravilhoso, né? Como escritora falando, né? Poder contar, poder dar voz
a essas pessoas foi maravilhoso. As outras surpresas, digamos, ruins, elas já estavam se delineando desde o começo da apuração do livro e elas foram se confirmando, né, ao longo da apuração, que foi o extremo descaso com que a empresa, a mineradora Samarco, tratou tanto as populações que moravam ali em volta, né, que foram atingidas, como o meio ambiente, né, correr o risco, sabendo que a barragem tinha problemas muito sérios e ainda assim correu o risco de não tomar certas medidas, ou seja, correr o risco de fazer uma gestão de risco temerária naquela estrutura, isso é bastante, essa é uma surpresa muito ruim, né, para responder a sua pergunta, saber que uma empresa corre esse tipo de risco, sabendo que tem gente que mora ali em volta, sabendo que aquela barragem estava cheia de trabalhadores ali diariamente circulando naquela região e que há todo um meio ambiente em volta, fauna, flora e um rio tão importante quanto o Doce que foi afetado. A investigação mostra claramente que havia estudos de risco feitos pela própria empresa que indicavam que se houvesse um rompimento da barragem ali, 20 pessoas morreriam, os cursos d'água seriam afetados, né? Não morreram 20, morreram 19, então o estudo era de uma precisão assombrosa. E ainda assim a empresa não tomou as medidas adequadas. Isso é muito decepcionante, você vê que uma empresa daquela importância age dessa forma, né? Então, de uma maneira resumida, eu te diria que foram essas as surpresas. Cristina, e acompanhando aqui, lendo um pouco do livro e tudo, eu vi que você passou o período das festas de fim de ano junto com os moradores de Mariana ali, acompanhando o que aconteceu. E aí você fala que Brumadinho te deixou muito em choque porque você não imaginava que fosse acontecer uma coisa parecida em um espaço tão curto de tempo, numa região que é próxima, né, relativamente falando próxima. E eu lembro que quando eu vi o desastre de Brumadinho, eu fiquei muito em choque, e foi um dia que eu chorei muito, porque é onde você perde, você fica extremamente impotente, né, diante de tudo que está acontecendo. A minha pergunta é, como é que foi para você ter passado esse período das festas de fim de ano, que é um período que normalmente a gente passa com a família e celebrando numa região ali que tinha sido tão afetada, e se em um ou mais momentos de apuração, enfim, desse período que você tem vivido essa história, você chegou a chorar ali enquanto jornalista, enquanto ser humano, enfim, como é que foi para você, assim, o teu lado pessoal, estando ali, não só o profissional que a gente sabe que cumpriu muito bem o que se propôs, mas como é que fica a Cristina pessoa física ali? Olha, Jéssica, eu fui muito impactada por esse desastre. Talvez, justamente como eu fui lá muitas vezes, né, essa foi uma cobertura diferente para mim, porque na época eu estava no Fantástico, que é um programa semanal. Então, e que aí você pode, né, eu passava a semana inteira lá fazendo a matéria. É diferente de quando você vai fazer uma cobertura diária, que eu trabalhei no jornalismo diário quase a minha vida toda. Então, você vai ali um dia, 2, 3, depois você já é direcionada para outra pauta, porque outras coisas vão acontecendo. O Fantástico, ele dedicou realmente uma atenção especial a esse desastre, e eu fiquei ali semanas convivendo com as pessoas e justamente fui passar o final de ano lá, e isso teve um impacto emocional sobre mim muito grande, porque eu estive com essas pessoas no momento assim que, como você falou, é de alegria, de celebração, e eu estive com elas no momento em que elas ainda estavam de luto, chorando as perdas, ou de parentes, ou de amigos, ou a perda do seu território, a perda de bens materiais que foram resultado de muito esforço, né, de muita batalha a vida toda, né, são populações ali de áreas, são pessoas simples, não são pessoas ricas do ponto de vista material, mas pessoas muito ricas do ponto de vista de laços comunitários, de raízes naquele território, né, que remonta à época da escravidão. Bento Rodrigues é um povoado fundado em 1694, então tem uma riqueza cultural muito grande ali. E essas pessoas estavam vivendo essas perdas justamente no período de Natal. Então, eu passei a noite de Natal com uma família de Paracatu de Baixo e passei o almoço de Natal no dia 25 com a família da Paula Geralda Alves. Foi aí que eu conheci a Paula. E a família dela é extraordinária, os pais dela, a mãe dela é uma pessoa maravilhosa. Fiquei amiga dela e, enfim, nós temos contato até hoje. Então, estar perto dessas pessoas realmente me motivou muito a escrever o livro.
livro. E você perguntou se eu me emocionei em muitos momentos. Com certeza, eu inclusive, quando eu voltei dessa cobertura lá no Natal, foi quando eu decidi que eu deveria escrever o livro, porque eu voltei muito impressionada com a maneira como as pessoas estavam enfrentando o luto. Apesar de todas as perdas, elas mantinham uma força muito grande, uma vontade muito grande de superar, sabe, de olhar para o futuro e de buscar esperança, né, de que as coisas iriam melhorar e que elas conseguiriam retomar, voltar para os seus povoados, que até hoje não foram reconstruídos, até hoje, mais de 3 anos depois. Enfim, eu voltei muito impressionada com a fibra das pessoas também, sabe? E isso me comoveu bastante, me emocionou muito, a tal ponto que quando eu comecei a escrever o livro, a primeira entrevista que eu fiz para o livro foi com um sobrevivente do livro, um trabalhador da Samarco que estava na barragem no momento em que ela desmoronou e ele foi levado pela onda de lama e milagrosamente ele sobreviveu, que é o Romeu Arlindo dos Anjos, é o personagem que abre o livro e que fecha o livro. A história dele de sobrevivente vai permeando o livro do começo ao fim. E quando o Romeu me recebeu na casa dele para me dar a entrevista e começou a contar a história dele, eu simplesmente desmoronei na frente dele. Eu comecei a chorar ouvindo a história dele, e não o contrário, né? O certo seria talvez ele se emocionar contando a história dele, mas na verdade aconteceu o contrário. Eu fiquei muito emocionada com a história dele. Então, ao longo do livro, em várias entrevistas que eu fiz, em vários momentos que eu sentava para escrever as histórias, às vezes eu não conseguia, eu parava, precisava respirar porque doía muito emocionalmente. Então, eu me emocionei em todo o processo de fazer esse livro e vou te dizer, assim, sendo bem sincera, até hoje, quando eu releio algumas passagens do livro, eu choro até hoje. Não, super normal, porque é isso, né? Eu acho que é impossível a gente não se emocionar diante disso. E eu sempre gosto de saber, porque a gente é muito ensinado, né, especialmente na faculdade de jornalismo, a não se emocionar, a não se envolver, a ser muito máquina passando aquela notícia. E eu acho que a gente só consegue fazer um trabalho, né, como esse que você fez, fazer o livro e assim continuar sendo uma referência, porque quando aconteceu o Brumadinho, todo mundo te procurou para falar sobre isso e tal, quando a gente se envolve, né, e quando a gente se emociona, acho que se você não tivesse sido tocada, o livro, né, com certeza não existiria nesse sentido. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, que depois da tragédia Mariana aqueceu muito a pauta, né, em relação a isso, assim, então debateu-se muito a questão das mineradoras e tudo mais, mas a gente sabe que, não dá para ficar sempre nessa mesma pauta, e essa pauta esfriou e aí voltou, acho que talvez mais quente, infelizmente agora depois de Brumadinho, e aí aqui onde a gente vive, que é Poços de Caldas, a gente é cercado de barragens de rejeitos, inclusive de rejeitos radioativos e barragens que com risco de rompimento, barragens que apresentaram alteração no último ano e tudo mais. E aí eu queria te perguntar, você que estava dentro dessa apuração e tudo mais, como é que você vê isso? Você acha que essa preocupação, isso pode garantir que aconteça alguma mudança efetiva? Ou você acha que, de fato, as mineradoras, as empresas, elas assumem mesmo esse risco e essas mortes, que é mais lucrativo para elas assumir esse risco de que pode ser que se rompa do que fazer os reparos necessários para evitar que a gente perca tantas vidas como aconteceu aí desde Mariana para cá? Olha, Jéssica, eu quero acreditar realmente que a partir de Brumadinho isso não vai se repetir, que as empresas estejam agora todas elas fazendo uma revisão nos seus processos, nos seus procedimentos internos, nas suas normas de segurança, na sua gerência de risco. Claramente, no caso de Mariana, eu não tenho a menor dúvida, porque foi um caso que eu estudei mais detalhadamente, mas agora, com Brumadinho, as primeiras indicações, o que já tem vazado da investigação para a imprensa, indicam a mesma coisa, que a empresa não fazia uma gerência de risco adequada. O que é muito importante dizer é o seguinte: qualquer barragem de rejeito de mineração, por mais que ela cumpra todas as normas de segurança, ela é uma estrutura de risco.
em qualquer circunstância, qualquer engenheiro geotécnico, que é a especialidade, é o especialista dessa área de barragem de rejeito, afirma isso. Por mais que você cumpra todas as normas de segurança. Por quê? Porque são estruturas gigantescas, elas armazenam uma quantidade gigante de material e também pelo tipo de material. É um material que tem água. Onde tem água, você tem que ter preocupação. Apesar disso, sabendo disso, e todo mundo do mundo da mineração sabe disso, que são estruturas de risco, as empresas não tomaram os devidos cuidados e, mais ainda do que isso, né, o descaso com a vida humana, que no caso de Brumadinho é muito evidente, porque a empresa, a Vale, comprou aquele complexo industrial de uma empresa que já existia lá desde a década de 70, a barragem de Brumadinho é de 1976. Ok, quando a Vale comprou, a situação já era daquele jeito, existia ali uma barragem e a jusante dessa barragem, portanto, abaixo da barragem, ficava o escritório e o refeitório de trabalhadores. Uma gerência de risco bem feita teria tirado imediatamente aquele escritório e aquele refeitório da localização em que eles estavam. Por quê? Porque eles estavam abaixo da barragem, portanto, se alguma coisa acontecesse, se houvesse um colapso, da magnitude que fosse, a lama, o caminho natural da lama seria passar pelo escritório e pelo refeitório, como de fato aconteceu. Então, isso mostra, é uma gerência de risco temerária. Isso pode ser resultado daquela situação que a gente sabe que existe muito aqui no Brasil. Não, mas não vai acontecer aqui, até que um dia acontece. Então, eu sinceramente espero que depois de um desastre desse tão inaceitável, com um custo humano tão inaceitável, né, que são quase 300 mortos no caso de Brumadinho, espero que as empresas estejam revendo todos os seus procedimentos internos e que evitem que novas tragédias aconteçam. Agora, a verdade é, Minas Gerais tem um passivo ambiental nessa área de barragem de rejeito de mineração muito grande. Tem muitas barragens antigas, barragens construídas pelo método de alteamento a montante, que é o método tanto da barragem da Samarco quanto da barragem da Vale em Brumadinho, que é um método que agora foi proibido, né? Agora não pode mais fazer. Precisou acontecer Brumadinho para proibir o alteamento a montante. Mas ok, isso vale para as próximas barragens, mas tem um monte de barragem que está aí cheia de rejeito e que foi construída pelo alteamento a montante e que são barragens perigosas. Enfim, a gente espera que as empresas reforcem a segurança dessas barragens e que também os órgãos públicos exerçam o seu papel fiscalizador, né? Porque também, assim, as empresas, elas são as principais responsáveis pelos desastres, não resta a menor dúvida. Mas há também uma outra ponta dessa história, que é a falta de capacidade dos órgãos públicos de exercer o seu papel de fiscalização e de proteger a sociedade, né? Legal. Então, Cristina, emendando esse assunto da empresa, né? Que estava folheando seu livro, contando a história através de personagens, de pessoas tão impactadas, sofrimento humano, né? Que é tão rico de história, né? A dor ela conta história por si só. No momento que você estava elaborando, pensou assim, vou escrever o livro, vou juntar essa matéria num livro. Acredito eu, a gente sempre fala aqui, acho que a gente começou a discussão até com o Matheus Leitão no livro dele, quando ele esteve aqui com a gente, de ouvir os lados, de descobrir. Acredito que uma apuração jornalística ela envolve todo mundo. Como que foi a recepção da empresa quando você procurou eles, queria saber a versão deles? Foi uma coisa de... A sensação que eu tenho como leitor de notícias é que cada um joga a responsabilidade para o outro, ninguém assume e todo mundo se esconde. Isso mesmo? É essa a sensação que teve? Ou você se surpreendeu também com algumas pessoas da empresa sentindo o mesmo impacto que você? Falando, nossa, realmente, se sentindo culpada, eu não teve isso. Olha, foram vários momentos. A Samarco mudou a maneira dela se comportar em relação à imprensa ao longo do processo, né? Ela começou querendo vender a imagem de que o colapso da barragem tinha sido resultado de um tremor de terra, ou seja, que seria resultado de uma catástrofe natural, o que depois se provou completamente, não verdadeiro, né? Isso ficou comprovado por medição sismológica e tudo mais, enfim. E aí ela foi mudando, né, de comportamento ao longo da investigação. Mas, assim,
quando eu estava como repórter cobrindo o caso, a relação com a Samarco ela foi um pouco difícil em alguns momentos, mas eu te diria que sempre foi uma relação, pelo menos comigo, sempre foi uma relação respeitosa. Tanto é assim que eu consegui, ainda na televisão, foi a segunda matéria que eu fiz, inclusive, uns 15 dias depois do desastre, eu consegui entrar na área do complexo industrial da Samarco e fiz uma entrevista com o então diretor-presidente Ricardo Vescovi lá dentro. Foi a primeira entrevista em que ele finalmente, 2 semanas depois, pediu desculpas à população pelo desastre, porque nas primeiras entrevistas coletivas ele não havia feito isso. Enfim, então a minha relação com a assessoria de imprensa foi muito respeitosa e, enfim, evoluiu, inclusive, a ponto de, quando eu já estava fora da TV escrevendo o livro, o presidente que substituiu o diretor-presidente me deu uma longa entrevista, ouviu todas as perguntas que eu fiz, respondeu a todas elas. Claro, não foi de forma satisfatória, digamos assim, que ele respondeu a todas elas, mas, enfim, me recebeu, ouviu e tudo mais. Agora, isso eu estou falando assim, da direção da empresa. Com relação a funcionários da empresa, muitos funcionários que eu procurei me receberam e me contaram histórias e como eles ajudaram, inclusive, no resgate dos moradores lá em Bento Rodrigues, que tinham ficado isolados, né, os sobreviventes, daqueles 400 que sobreviveram. O resgate contou muito com a ajuda dos bombeiros, mas contou muito com a participação de funcionários da Samarco. E assim, foi muito importante, inclusive, a contribuição deles para o livro, contando muitos detalhes dessa tentativa bem sucedida de resgate dos moradores de Bento Rodrigues. Então, assim, são né, relações diferentes, né, dimensões diferentes da minha relação com a Samarco ao longo do livro. Com a Vale, eu já tive bastante dificuldade, procurei alguns funcionários com quem eu não consegui falar realmente, mas o então presidente, na época, me deu uma entrevista também, bastante... me deu uma certa abertura, digamos assim, na entrevista, e com a BHP foi a relação mais difícil. A BHP, que é a outra acionista da Samarco, né, Vale e BHP, a BHP foi a que falou por último, quando eu já estava praticamente encerrando o livro, encerrando a apuração do livro, por meio de um porta-voz, que, enfim, deu uma entrevista, assim, uma pessoa muito simpática, mas que deu uma entrevista muito burocrática. Então, a BHP fez bastante jogo duro, né, das 3 empresas, foi com quem eu tive a relação mais difícil. Mas eu fiz questão tanto que eu me mantive aberta para ouvi-lo, já quando eu já estava assim, na fase final de escrever o livro, aí eu parei, fui a Belo Horizonte para entrevistar o porta-voz, porque como você falou, e você deu o exemplo do livro do Matheus, que eu acho um livro extraordinário, o livro do Matheus, realmente, falei para ele outro dia, eu acho que é uma obra-prima de jornalismo, eu precisava ouvir todos os lados, era importante ouvir todos os lados, então por isso eu acho que consegui contemplar, tem muita gente que eu procurei que não quis falar, mas acho que eu consegui contemplar várias visões, vários pontos de vista sobre esse desastre, que eu acho que era importante, como jornalista, né, o meu papel. E você acha, assim, ouvindo todos os lados, você consegue sentenciar, vou dizer assim, usando um jargão, né, julgador de jornalista literário, que pode ter se permitir isso, né, dentro do... A gente falava, então, de uma tragédia anunciada, pelo visto, né? Por tudo que você levantou e pelas coisas que a gente leu na imprensa. Você consegue falar, assim, isso aconteceu, sim, pelo todos esses erros, e eu consigo concluir que realmente isso ia acontecer e vai acontecer, e você disse que não espera que aconteça mais. Mas dentro desse cenário caótico todo que se pintou pré-desastre, é possível a gente falar disso com mais certeza, com uma precisão assim, se não mudarem as coisas, vão acontecer de novo? No caso específico do colapso da barragem de Fundão, eu não tenho dúvida de que a responsabilidade da empresa e dos seus dirigentes naquele momento. A investigação do Ministério Público
Ministério Público Federal, que foi quem fez a denúncia, que se tornou o processo judicial que corre lá em Ponte Nova, né, que Ponte Nova cobre ali a região de Ouro Preto e Mariana. A investigação é claríssima a respeito disso, não deixa dúvida sobre as responsabilidades que são apontadas individualmente de cada um dos dirigentes da empresa. Os investigadores tiveram acesso às conversas do chat deles na empresa. Eles tinham consciência dos riscos da barragem, não resta a menor dúvida sobre isso, e não tomaram as medidas devidas. Agora, falando do cenário como um todo, de barragens de mineração, como eu falei antes, eu sinceramente, assim, eu não consigo pensar que outro desastre como esse possa acontecer, ainda mais depois de Brumadinho. Não consigo pensar nisso. Eu quero crer que não vai acontecer, embora haja sim situações de risco, e a gente tem visto aí no noticiário agora finalmente, né, também depois de Brumadinho, a imprensa ela mergulhou no assunto, e vez ou outra a gente vê aí reportagem de populações sendo evacuadas, né, de barragens em perigo, que não tem a declaração de estabilidade. Os órgãos públicos também não estão mais atuantes, né? Então, em função disso, digamos assim, eu percebo hoje uma vigilância maior dos órgãos públicos também sobre as barragens. Então, em função disso, eu sinceramente quero crer que desastres como esse não vão se repetir. Podem acontecer até desastres menores, mais assim pontuais, até porque antes do desastre de Mariana não foi o primeiro, e o livro mostra isso. Antes de Mariana, houve uma série de pequenos colapsos de barragens de mineração em Minas Gerais, só que a imprensa não deu atenção devida a isso, porque tiveram um pequeno número de mortos, porque não poluíram, né, não chegaram a poluir nenhum curso d'água importante, enfim, foram bem localizados. Mas era, de fato, uma tragédia anunciada, os sinais foram dados, né? Tanto que tem um dos entrevistados, um dos bombeiros entrevistados no livro, ele fala isso, como ele já tinha atuado em desastres anteriores, os bombeiros de Minas Gerais vinham se preparando para um desastre maior. Eles pressentiam que isso aconteceria justamente por causa dos fatos antecedentes. Mas agora, sinceramente, eu espero que isso não aconteça mais. Eu acho que, sobretudo, a sociedade de Minas Gerais, que é um estado que tem a sua economia, a sua história, né? Está no nome do estado, ligado à mineração, é preciso que esses desastres sirvam como um ponto de virada, né? Da relação da mineração com a população e com o meio ambiente. Cristina, eu queria te perguntar, porque a gente tentou gravar esse podcast várias vezes e por motivos de agenda não conseguia, e na última semana você estava em Boston e falando sobre o livro. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, essa coisa do trabalho, enfim, sair do país, chegar a outros países, poder discutir isso lá fora também, contar um pouco de como é que está sendo essa experiência. Olha, isso tem sido realmente uma experiência bem bacana. Eu não esperava que fosse ter tanta repercussão. Fiquei muito feliz com esse convite para ir para Boston falar em Harvard, né? Na Brazil Conference, que é uma conferência que acontece todos os anos, por essa época do ano, na Universidade de Harvard, na verdade, em Harvard e no MIT, né, no Massachusetts Institute of Technology. São estudantes brasileiros dessas duas universidades que se reúnem, e desde 2015 começou uma conferência pequenininha, esse ano levou 900 pessoas. Eu fui chamada para falar num painel sobre o direito à memória. Na verdade, o nome do painel era a importância do passado para a construção do futuro. E até comigo na mesa estava o tenente do Corpo de Bombeiros, o Pedro Aihara, que foi o porta-voz, né, ali dos primeiros dias pós-Brumadinho. Estava a Sônia Guajajara para falar da questão indígena. E um professor do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um antropólogo que trabalha lá no Museu Nacional, que pegou fogo no ano passado, em setembro do ano passado. Então, o que havia em comum entre essas quatro pessoas era justamente falar sobre a memória
E eu falei justamente sobre esse ponto de vista, né? Que eu fiz o livro porque eu falei para vocês no começo do nosso papo, eu queria resguardar a memória das pessoas, porque eu percebi, quando eu entrevistei as pessoas para o livro, a importância que elas atribuem à sua história, à sua memória, ao lugar onde a vida delas, onde elas viveram toda a vida, né? Que foram esses povoados que desapareceram do mapa. O fato delas terem perdido lá na lama os seus álbuns de fotografia, né, que contam a história das suas vidas. A diretora da escola conta da perda que foi para ela e para os alunos, perder todo o registro da vida escolar de todo mundo que passou pela Escola Municipal Bento Rodrigues. Então tem as perdas individuais, né, perda da memória individual e a perda da memória coletiva desses territórios. Então isso me moveu muito a escrever o livro. Garantir essa memória, garantir a memória das pessoas, a memória dos territórios e a memória dessa história que precisava ser contada, a história desse desastre. Então foi nesse sentido que eu fiz essa participação lá. Foi muito, muito gratificante ter tido esse reconhecimento lá, e tenho feito isso pelo Brasil. Eu agora, a Flipostos vai ser, se eu não estou enganada, vai ser o 15º lançamento do livro. Eu já fui ao Amapá, no extremo norte do Brasil, já fui a Porto Alegre, e eu quero, assim, se tudo der certo, até o final do ano, eu vou ter conseguido lançar o livro, eu acho que pelo menos umas 20 cidades no Brasil. É um esforço para que o assunto seja conhecido, que, por incrível que pareça, apesar do livro estar circulando e tal, ele circula digamos assim, num ambiente restrito, né? Um ambiente acadêmico, um ambiente das feiras de livros, né? É preciso dar mais visibilidade ao livro, e por isso esse meu esforço de participar de todo evento que me chamam, eu vou, enfim, eu já perdi a conta das palestras que eu fiz, tem sido muito, muito importante. Cristina, em algum momento você se arrependeu de ter começado a fazer o livro, ou quis desistir, ou achou que não ia dar conta, ou isso nunca aconteceu, sempre foi fluido, apesar de dolorido? Nossa, Jéssica, aconteceu muitas vezes. Em alguns momentos eu me arrependi pelo seguinte, porque eu achava que não ia dar conta de fazer o livro, sabe? Teve alguns momentos assim que eu estava fazendo o livro, estava ainda no processo de apuração, pela quantidade de informações, ou às vezes quando eu tinha uma dificuldade, eu não conseguia entrevistar alguém que eu considerava que era muito importante para esclarecer certas dúvidas, aí eu chorava no ombro do meu marido, eu dizia, cara, eu não vou dar conta, eu não vou fazer esse livro, eu não vou conseguir. E aí dava aquele momentozinho de arrependimento, sabe? E ele dizia, de jeito nenhum, para com isso, você vai conseguir. Depois que eu terminei o livro, realmente, o dia que eu dei o ponto final no livro e mandei a primeira versão para o editor, me deu uma sensação de alívio muito grande, assim, de, poxa, consegui, cheguei lá, era o livro que eu queria fazer, realmente. Eu fiz do jeito que eu queria fazer. Eu não acho que o que ficou faltando contar no livro é porque chega um momento em que você tem que dar o ponto final. Eu não posso esperar eternamente que alguém resolva me atender e dar uma entrevista. Mas, enfim, eu acho que o livro dá conta bem ele cumpriu, acho que eu cumpri a meta que eu tinha me proposto. E aí eu fiquei super feliz o dia que eu realmente dei o ponto final. E a partir daí, o dia que eu me convenci que eu tinha feito um bom livro, nunca mais eu passou pela minha cabeça que eu tomei... Aí, a partir daí, eu disse assim, eu tomei realmente a decisão correta. Inclusive porque nesse processo todo, quando eu comecei o livro, eu ainda estava na televisão. E no meio da apuração do livro, o meu contrato com a televisão terminou. Né? Então você é uma sobrevivente, né? Porque você trabalhou em televisão e fez um livro. Mas então... É uma heroína. Não, é uma loucura, né? Só que quando o meu contrato terminou, eu ainda não tinha escrito o livro. Eu tinha praticamente parado, tinha terminado a apuração, mas faltava sentar e escrever. E eu tinha um prazo para entregar o livro para a editora. E aí foi quando eu decidi... Por isso esse livro também, ele tem uma importância na minha vida que extrapola, assim, sabe? É muita coisa, ele é muito importante em muitos aspectos. Eu resolvi não renovar o meu contrato com a TV.
E as pessoas diziam, pô, mas você é louca, como é que você vai fazer isso e tal? Eu falei, olha, eu estou satisfeita com a minha história na televisão, eu já estou há 26 anos na televisão, já fiz muita coisa lá bacana. Só que agora esse livro me levou a uma encruzilhada. Ou eu sigo na televisão, ou eu abraço a literatura, e que era uma coisa que eu realmente queria fazer, e eu não conseguia me ver fazendo as duas coisas. Então eu tinha que escolher, terminar o livro, entregar o livro para a editora, e foi esse caminho que eu escolhi. E foi uma decisão assim, muito radical, mas hoje, voltando ali ao começo da sua pergunta, assim, hoje eu vejo que foi a decisão certa, sabe? Porque eu pude terminar o livro do jeito que eu queria, porque justamente quando o contrato acabou, foi no comecinho de 2018, eu tinha mais 6 meses, mais ou menos, para escrever o livro e entregar, e aí eu pude escrever com calma, sem nenhum tipo de pressão, sabe, dedicada exclusivamente ao livro, e depois que o livro saiu, esse retorno todo que eu tenho obtido me mostra que eu estava no caminho certo, sabe? É isso que eu quero fazer, é me dedicar, inclusive, ao jornalismo de meio ambiente, é poder falar, viajar, sabe? Alcançar o maior número de pessoas. E tem sido assim, tem sido muito gratificante, e isso me dá a certeza de que diante daquela encruzilhada, eu tomei a direção correta. Olha, isso serve de consolo. Eu, pessoalmente, fiquei muito feliz com a sua escolha, porque o livro é ótimo e eu acho que a gente precisa de mais livros, reportagem no mundo. Eu acho que todo jornalista é um escritor em potencial e precisa se dedicar a isso. E, aliás, o que eu queria te perguntar foge um pouco do tema do livro, né, que é Mariana, mas tem a ver com a carreira, enfim, com o jornalismo e com a pauta aqui do nosso podcast hoje. Eu vi que você começou sua carreira num jornal que chamava Resistência. Eu achei incrível o nome do jornal, ainda em Belém, e ali pegando o final da época da ditadura, né? Acho que um pouco antes, 2 ou 3 anos antes do fim da ditadura, e depois, ainda na Globo, você se dedicou também a coberturas, enfim, a pautas ligadas a direitos humanos, racismo, mulher. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, se isso é muito intrínseco a você, assim, se você tem afinidade com esses temas. Eu sei que quando a gente está numa emissora, a gente cobre a pauta que muitas vezes nos dão, né, que a gente não tem muita a liberdade de escolha, eu quero cobrir tal coisa, mas você acabou construindo uma história ainda nisso, né, agora você falou que você quer se dedicar ao jornalismo ambiental, mas tem muito de direitos humanos aí, uma vez que você está falando de pessoas, de vidas. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu trabalhei nesse jornal chamado Resistência, e ele era um jornal editado por uma entidade paraense chamada Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. Eu era estudante ainda, eu comecei a estudar jornalismo na Federal do Pará. E aí eu trabalhei 1 ano nesse jornal. Nesse meio tempo, antes de eu concluir o curso, eu vim morar no Rio de Janeiro. E tanto que eu terminei o curso aqui, eu tive que pedir transferência na época e tal, e terminei aqui na Federal Fluminense. E o fato de ter trabalhado no Resistência, ele me deu norte na profissão. Eu costumo dizer assim, o básico da profissão que eu aprendi no Resistência. Depois, quando eu entrei na grande imprensa, já depois de formada no Rio de Janeiro, eu fui trabalhar no Jornal do Brasil, eu já tinha essa formação, né, muito voltada para direitos humanos e tudo mais. Mas como você falou, quando a gente entra na grande imprensa, você estabelece uma dialética, né, com a tua chefia, com o próprio jornal, com o veículo em que você trabalha. Tem dias que você vai fazer pautas que normalmente você não iria fazer, né? Se dependesse da sua escolha, você faria outras. Mas, enfim, você estabelece ali um processo de negociação, de convivência, né? Então, claro, tinha vezes que eu conseguia fazer pautas que eu queria fazer, que eu propunha, mas tinha outros que eu ia fazer outras pautas. E eu sempre sempre tentei direcionar a minha profissão para isso, para temas ambientais, mesmo morando, depois eu fui morar em Brasília,
e fiquei muitos anos fazendo aquela cobertura política de Congresso, Palácio do Planalto, pela Globo. Mesmo estando lá, eu consegui fazer pautas de meio ambiente. Eu propunha, às vezes, sabe, fazer assim uma série. Eu me lembro, eu fiz uma série sobre fronteiras na Amazônia, fiquei um mês viajando pela Amazônia. Depois eu fui fazer um Globo Repórter sobre as estradas de rio da Amazônia, fiquei um mês também viajando pelos rios da Amazônia, mostrando esse modo de vida ribeirinho e tudo mais. Então, assim, eu sempre procurei estar mais próxima dessa pauta ambiental, embora eu soubesse que, claro, como eu estava morando lá em Brasília, era natural também que a empresa me solicitasse esse tipo de cobertura. Como agora, digamos assim, eu agora digo que com 50 e poucos anos eu sou jornalista independente, né? Graças a Deus consegui chegar numa situação em que eu posso agora, hoje, escolher as pautas que eu quero fazer. Eu agora sou colaboradora fixa do site Metrópolis, que é um site lá de Brasília, e quando eu fui conversar com eles, eu falei exatamente isso. Eu falei, olha, o que eu quero fazer agora como profissional, como jornalista, eu quero me dedicar à pauta de meio ambiente, que, como você falou, está intrinsecamente ligada à pauta de direitos humanos. Esse é o assunto que me interessa, e o livro já me trouxe para esse caminho, e eu não vou voltar atrás. Ao contrário, eu quero me aprofundar nessa área e me especializar cada vez mais, até porque eu acho que o momento atual do Brasil exige profissionais voltados para essa área. Então, o que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Muito bom. Legal, e é um privilégio, né? Assim, o que eu acho mais legal, em especial com esse tema que a gente tá tratando, né? Quando a Jéssica sugeriu a gente fazer uma temporada de reportagens literárias, são as histórias dos anônimos, né? Isso me fascina tanto, que todo mundo que a gente tem conversado traz histórias, assim, incríveis de pessoas que naturalmente estariam anônimos, estariam invisíveis, e o jornalista tem aquele poder de tirar aquela pessoa da casa dela e mostrar o tamanho que ela é e a grandeza que ela é. Infelizmente, nesse seu caso, através de muita tristeza em alguns pontos, mas eu tenho certeza também que através de fortaleza, de outros pontos, de ressurgimento, né, de pessoas que se reergueram. E eu acho que a gente está aprendendo muito também com isso. A Jéssica tem formação jornalística, eu não tenho, eu sou advogado, milito com direitos humanos também, então tem uma facilidade de tentar ouvir um lado das pessoas que geralmente são colocadas à margem, são colocados como bandidos, são colocados como... né, e é muito legal. E o seu livro tá lindo, né? Eu quero te falar isso, eu tô com ele aqui na mão, pela editora Record, né? Eu ia falar isso, vamos agradecer a editora Record que mandou o livro pra gente, então, obrigada. Mandem mais, mandem todos. Que dia que vai ser o lançamento? Vai ser dia 29 às 5h30 no Teatro da Urca. O lançamento aqui no Flipossos com a Cristina ao vivo. Estaremos lá, a gente dá um abraço, pessoalmente. Vai dar um abraço. Ela pode tomar um chopp também com a gente convida todo mundo, vai faltar dia pra tomar chopp nesse Flipossos, mas estaremos lá pra isso. Estaremos lá pra isso também. Também. Não, eu vou estar lá pra isso, as outras coisas eu vou fazer. É só um adendo, né? É só um adendo, eu vou estar lá pra tomar chopp. Maior prazer. E a gente chegou ao fim, do nosso podcast, mas infelizmente. Mas antes da gente terminar, vamos à nossa sessão mais esperada pelos nossos ouvintes. Cristina, a gente tem um quadro aqui que a gente indica alguma obra literária, algum livro que você esteja lendo, ou algum livro que te marcou da sua vida, para indicar para o pessoal. O que você pode sugerir para a gente? Nossa, tem um monte, tá? Pode sugerir todos. Eu faço esse podcast para poder conversar com quem eu admiro e pegar a indicação. Na verdade, eu tô aqui só para aprender. Vamos lá. Legal. Não, porque você falou assim, um livro que te marcou, livro que você está lendo, que você acabou de ler. Então, eu tenho 3. Pelo menos 3. Eu tenho exatamente 3 sugestões. Pode sugerir todos. O livro que eu estou lendo é um livro excepcional, assim, de uma clareza política excepcional e muito necessário para esse momento, que é o livro de 2 cientistas políticos americanos, Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, ou Ziblatt, eu não sei exatamente como fala o nome dele, que é o Como as Democracias Morrem. Eu acho um livro super necessário para esse momento, para a gente entender o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Eles analisam como alguns países, algumas democracias ocidentais, né, no caso dos Estados Unidos, sobretudo com a ascensão do Trump, e algumas na Europa,
como, na visão deles, esses países, a democracia foi sendo corroída por dentro com os seus próprios mecanismos democráticos. E é claro que a gente faz imediatamente um paralelo com o que aconteceu e está acontecendo no Brasil. Esse é o livro que eu estou lendo no momento. O livro que eu acabei de ler foi o livro que o Tadeu mencionou, que eu acho um livro excepcional, que é o livro Em Nome dos Pais, o livro do Matheus Leitão. Beijo, nosso colega, nosso colega jornalista. É um livro, eu falei para ele, a qualidade jornalística desse livro realmente é excepcional. É um livro não só, é um livro jornalístico, memorialístico, autobiográfico, é um livro de história contemporânea do Brasil, é tudo isso junto e com uma qualidade de texto e ele, sendo um personagem do livro, consegue se colocar com distanciamento jornalístico para contar a história da tortura dos pais e a busca dele pela pessoa que denunciou os pais para a repressão. Enfim, o livro é realmente excepcional. E o livro, digamos assim, um dos livros da minha vida e que eu estou relendo, porque eu leio vários livros ao mesmo tempo, é um livro que nunca sai da minha cabeceira, que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que toda noite eu passo assim, eu leio uma página, série, duas. Né, vai virar uma série da Netflix. Estamos ansiosos e com medo. Medo de ser muito ruim, né? Estamos ansiosos e com medo. Por favor, Netflix. Não, por favor, Netflix. Só isso. Mas muito boas as indicações. Esse livro que você falou primeiro, ele ficou durante um tempo como o mais vendido da Amazon, né? Aqui no Brasil. Eu acho que mostra pra gente que, sei lá, a esquerda de repente lê, né? Porque saiu em outubro do ano passado, às vésperas da eleição. Acho que a gente teve bastante esse medo. É um livro que eu já namorei, mas ainda não consegui pegar pra ler. Mas agora que você falou, eu vou fazer isso, que eu tô num esforço de ler tudo que os nossos entrevistados indicam. Mas e você, Tadeu? Tá lendo o quê? Coincidentemente, eu trouxe um livro pra indicar do Gabo também, o Reportagens Políticas, que eu ganhei ele e que maravilha. É muito bom. E ele traz vários trabalhos assim percorrendo as duas décadas aí da história contemporânea, né? Privilegiando sempre a América Latina, claro, mas ele fala aí da queda do Salvador Allende, da passagem do Che Guevara pelo Congo, a Nicarágua sandinista, e é um puta livro legal, e eu indico sempre porque a gente conhece o Gabo fantástico, né, com suas obras de realismo fantástico, mas ele também tem essa pegada. E eu quero indicar um outro livro que eu tô lendo, de uma poeta que eu tô apaixonado, que é a Sofia de Mello Brenner Anderson, que eu comprei a obra poética completa dela, uma poeta portuguesa, já falecida, mas eu tô apaixonado. Então, quem quiser conhecer, eu até postei algumas poesias dela no meu Instagram, só fuçar lá. E você, Jéssica? O podcast ele é meio dedicado às poetas portuguesas, né? A gente tem esse quê aqui de poetas portugueses. A gente pode fazer uma temporada. Eu falei do Eugênio de Andrade, agora também. Falei da Sofia de Mello. A gente pode fazer uma temporada de literatura portuguesa. Vai render muito. E você? O que você está lendo? Eu tô lendo o Todo Dia, a Mesma Noite, da Daniela Arbex, que foi publicado pela editora Intrínseca, que é a mesma editora que publicou o do Matheus, que a gente acabou de falar, que é a história não contada da Boate Kiss. É um livro que eu gosto muito. A Daniela é uma jornalista mineira, ela se dedica a fazer livros-reportagens também, então grandes reportagens. Eu já tinha lido o Holocausto Brasileiro dela, tô com o Cova também para ler, que é uma reportagem sobre a ditadura, e lendo o Todo Dia, Mesma Noite, nessa pegada que a gente tá aqui de ler reportagens literárias. É um baita de um livro, ele também mergulha nessa história que não foi contada das pessoas, dos personagens, de quem foi vítima, das famílias, e destrincha ali todos os acontecimentos que levaram à tragédia que vitimou quase 300 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, há poucos anos também, e que também acendeu um debate sobre segurança em casas noturnas e tudo mais, e que infelizmente já esfriou, mas super válido. E também a gente quer trazer a Daniela aqui, estamos com problema de agenda, mas é isso. É um grande livro, leiam. Cristina, mas a gente chegou super ao fim. Eu quero te agradecer muito pela sua generosidade foi de demais, dividir né? um pouco da história. Eu que agradeço. Foi legal demais. De mesmo, dividir um pouco do seu tempo. E a gente se vê no Flipostos. E quem tá nos ouvindo, conheçam mais o trabalho da Cristina, que é incrível. Comprem o livro, leiam o livro.
livro. Cristina, obrigada mesmo, viu? Obrigado. Eu que agradeço demais, Jéssica, Tadeu, super obrigada, e a gente se vê na Flipose. Beleza, um beijo pra quem tá ouvindo. Beijo a todo Tchau. mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.